normalização. Eu acho que todo mundo já passou dessa fase, mas eu vou colocar aqui a frequência. É a frequência dividida pelo número de palavras. Opa, tá maiúsculo aqui. Número de palavras vezes 1000. Aí depois da normalização, a gente vai para o Z-score. O Z-score já é a frequência normalizada menos a frequência média da variável no estudo. Inclusive, gente, eu deixei para vocês no Classroom o capítulo do Biber e da Conrad, no qual eles explicam a análise multidimensional, e também o livro original. Lá eles explicam também todas essas formulinhas. E quem quiser também, eu tenho outros textos que tem, por exemplo, o texto do Bresnan, que ele também tem, que é um livro de estatística voltado para corpos, que ele explica também todos esses cálculos estatísticos lá. Desvio. Para quem quiser, a gente pode colocar lá também desvio padrão da variável no estudo original. Beleza. Aí depois dos Z-scores a gente calcula a média. Não, score de dimensão. O score de dimensão vai ser a soma das variáveis positivas no estudo original menos a soma das variáveis negativas no estudo original. Pronto. E agora a gente está na média, né? Gente, eu prometo que está acabando. É muito cálculo, mas a gente está quase lá. A média é a soma dos scores de dimensão dividido pelo número de textos do corpo. Então, a média de dimensão é a soma dos scores por texto dividido pelo número de textos. E aí, aqui na tabela eu já deixei a fórmula para vocês. E vocês podem ficar tranquilos que depois eu vou mandar a tabela toda preenchida, certinha, para vocês até terem como base para comparar o resultado de vocês e se corrigirem depois. Porque fazendo nessa correria aqui, às vezes a gente pega a casinha errada, coloca a fórmula errada e não dá. Aí a média eu calculei aqui nessa mesma tabela aqui embaixo, onde está escrito média. Eu selecionei tudo aqui e calculei aqui o total, usando a fórmula da soma, que é igual. E aí a gente pode vir aqui nessa coisinha, selecionar a soma e puxar isso aqui. E dar o OK. Aí já vai fazer a soma automática de todas essas células. E a média é só você selecionar, colocar o igual aqui, vir aqui de novo nessa caixinha de fórmulas, clicar em média e selecionar o nosso total. E aí a gente vai dividir pelo número de textos, no caso do nosso corpo são 25 textos. E aí a gente vai ter a média. Feito isso, o próximo passo é o passo que o nosso objetivo, que é comparar com o estudo base. Para isso a gente vai adicionar a nossa média, que a gente acabou de calcular aqui, a planilha de média de dimensão do estudo base.
Então, a gente vai pegar este valor aqui, vai copiar ele. Obviamente, aqui só está com o primeiro valor, mas quando tiver tudo completo, vai vir nessa última aba, que eu estou chamando de comparação. Eu já deixei para vocês preenchido a média de dimensão de todos os registros do estudo original. Isso aqui, quem me forneceu foram os autores do estudo original. Eu entrei em contato com eles, eles me ofereceram essas médias. E o que você tem que fazer é simplesmente criar uma linha na tabela do estudo original e colar aqui a média que você obteve. E pronto. Isso é a adição do seu corpus ao estudo original. Feito isso, o que a gente faz para poder comparar? A gente, para visualizar melhor, a gente faz um gráfico. Geralmente, esse gráfico a gente faz ele assim, a gente seleciona tudo e vem aqui em gráficos, inserir. Se o trem não der pau agora, né? E coloca gráfico sugerido. E pega esse gráfico de barras que é o mais usado. Inserir. Tabela, gráficos recomendados, na verdade. E a gente geralmente usa esse de barras. Igual a gente está fazendo aqui. Dá um OK, pronto. Vai gerar o gráfico para a gente poder visualizar o nosso corpus aqui comparado com o estudo original. Aqui o valor está absurdo porque a gente só está com uma linha de valor. Mas quando tiver tudo preenchido, vocês vão ver o gráfico bonitinho, sabendo onde é que o nosso corpus se localiza. E aqui é o tão famoso eixo de dimensões, o contínuo. Aqui a gente tem o zero, do zero para frente é o polo positivo, que no caso da dimensão 5 são os textos voltados para o futuro. Do zero para trás é o polo negativo, que são os textos voltados para o passado. E aí a gente vai ver onde é que o nosso corpo se localiza aqui. Ele está no futuro ou no passado? E onde ele está mais perto? De quais? Ele compartilha características. Se ele está próximo desses registros aqui, ele compartilha mais características desses registros do que daqueles que ele está distante. E aí, com base nisso, a gente tira as nossas conclusões, a gente interpreta. Aqui o gráfico está completamente viciado porque estão faltando dados, mas um spoiler para vocês, o Lex Brios foi o que mais pontuou no polo positivo. Ele é o registro com mais características, com mais ocorrência de traços voltados para o futuro. E aí a gente pega esses traços, que são esses aqui. Eu coloquei aqui todos os traços do polo positivo para vocês, que é verbos voltados do futuro do subjuntivo, conjunção coordenada ou, verbos no futuro do presente, os modais dever e poder, orações subordinadas, advérbios de likelihood e conjunções coordenadas. O Lex Brios é o registro com maior ocorrência de todos esses traços aqui. E aqui a gente faz a análise e a interpretação funcional desses resultados. O que significa? Essas características se refletem como no texto e por quê? Aí aqui no caso eu peguei alguns exemplos dos nossos artigos que eu sublinhei aqui só para vocês terem uma ideia de como é que isso é na prática. E vou explicar para vocês aqui quais foram as nossas conclusões, a nossa interpretação funcional aqui. As leis são feitas por quê? Para quê? Elas são feitas para orientar as pessoas sobre as normas que elas têm que seguir. Elas são destinadas a todas as pessoas que estão sobre a lei brasileira, ou seja, todo mundo que está no Brasil. Independente de ser cidadão ou não, está sujeito às leis brasileiras. Elas são criadas para prever e descrever os comportamentos que são exigidos e aqueles que são proibidos, e especificar e caracterizar esses comportamentos. Para fazer isso, o legislador usa dos verbos no futuro e de uma grande presença de substantivos, de adjetivos, de conjunções, para poder descrever essas normas, a sua aplicação e as suas consequências da melhor forma possível. E por que o futuro? Porque o que está escrito na lei só passa a ser válido a partir do momento da publicação dela. Então, você tem que colocar sempre o texto no futuro, porque é um comportamento que vai vir, que vai ser penalizado ou
permitido depois dessa publicação da lei. Então, por isso, esse uso de futuro e os verbos dever e poder para frisar o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E essas conjunções ou, por exemplo, é para elencar todas as possibilidades de aplicação. Por exemplo, aqui consumidor é quem? Pessoa física ou jurídica, ou que adquire ou que utiliza o produto ou o serviço, para deixar o mais claro possível quais são os destinatários dessa lei. Isso seria um pouco do que é a interpretação funcional dessas características. Obviamente, aqui eu estou fazendo um resumo bem rápido, só para vocês terem uma ideia, mas seria mais ou menos assim que funciona. E feito tudo isso, o cálculo da significância, sim. Desculpa, Carol, temos um comentário. Na planilha, a soma está invertida. Os negativos estão sendo somados aos positivos e não o contrário, eu acho. Não, então eu vou verificar a planilha para vocês, Uhum. e colocar o cálculo certinho. Deixa só eu Tá. conferir aqui. Porque os Obrigada. negativos são esses de vermelhinho. Então, teoricamente, era para estar primeiro somando os branquinhos. Então, deixa eu ver. Era para estar somando. Tá invertido. Porque são os negativos do base, são os vermelhinhos. Então, é o contrário, gente. Tá realmente invertido. Eu vou arrumar isso aqui na hora que eu mandar a planilha para vocês prontinho. Mas tá invertido mesmo, desculpa. Isso é porque a gente revisa o negócio 20 vezes antes de postar e sempre vai alguma coisa errada, né? É impressionante. Mas eu arrumo assim que acabar a aula. Arrumo essa, que tá em branco, e envio para vocês a que tá pronta para vocês poderem conferir depois com os seus resultados. E aí, só voltando. A análise multidimensional acaba aqui, com a adição. Mas é costumeiro a gente fazer um cálculo de significância estatística da variação. Que bicho que é esse? Para a gente verificar se o grau de variação abarcado pelo nosso corpus em cada uma das dimensões do estudo base é suficiente para diferenciar o nosso registro dos registros do estudo base, a gente faz esse cálculo para ver se existe uma relevância estatística, se ele realmente é um registro diferente do estudo base ou não. Ele tem tantas características semelhantes que ele não pode ser considerado um registro diferente. Para poder fazer esse cálculo, a gente faz 3 cálculos, na verdade. A gente faz o teste que a gente chama de ANOVA, ou F-teste, o R² e o P-value, que são 3 testes estatísticos para a gente verificar se os nossos resultados são relevantes ou não. Esses testes eles são mais complexos, tem umas formas que você pode fazer ele no Excel, mas geralmente ele é feito num software estatístico mais sofisticado. Na nossa pesquisa do LexBrios, a gente usou o SPS Statistic para poder fazer, que é um software pago. Então, assim, não tem como eu demonstrar. Eu vou demonstrar para vocês e não vai ter utilidade, porque vocês não têm acesso ao software. Mas só para vocês saberem como é que funciona. E aqui foram os resultados que a gente obteve. E só para vocês entenderem, esses resultados indicam que o nosso corpo se distingue em todas as dimensões. Então, esses aqui são os números das dimensões. E ela é estatisticamente relevante em todas as dimensões, capturando entre 53% a 81% da variação prevista para as dimensões do português brasileiro, segundo o estudo base. E aí, só para vocês saberem, para que a variação estatística seja significativa, ela tem que ser superior a 20%. No nosso aqui, a mais baixa foi 50%. Então, ela é realmente, todos os resultados são realmente estatisticamente relevantes. Gente, é só isso tudo. Desculpa pelo os problemas técnicos iniciais e a questão da tabela. Eu queria saber se ficou alguma dúvida com todos esses cálculos que eu mostrei para vocês. Bom, quem sobreviveu às 6h30 de uma sexta. Sexta-feira. Aí a pessoa está agradecendo. Obrigada a você, gente. Eu só vou interromper, Carol, eu vou interromper aqui a gravação para não dar mais problemas. Pra, né? Espero